Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 57. Nós lemos assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem que fez essa pergunta era príncipe. Tinha grandes haveres e ocupava posição de responsabilidade. Vira o amor que Cristo manifestara para com as crianças que lhe foram levadas. Viu quão ternamente as recebera e tomara nos braços. Sentiu o desejo de ser seu discípulo. Tão profundamente movido foi que, ao seguir Cristo seu caminho, correu após ele e, ajoelhando-se-lhe aos pés, dirigiu com ansiedade e fervor a pergunta tão importante para a sua alma e a de toda criatura humana: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Disse Jesus. Ninguém há bom senão um que é Deus. Jesus desejava provar a sinceridade do príncipe e verificar em que sentido o considerava bom. Compreenderia ele que aquele a quem falava era o Filho de Deus? Qual o verdadeiro sentimento de seu coração? Esse príncipe tinha em alta conta sua própria justiça. Não pensava, na verdade, que faltasse em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito. Sentia a falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo assim como fizera as criancinhas, e satisfazer-lhe a necessidade espiritual? Em resposta a essa pergunta, Jesus lhe disse que a obediência aos mandamentos de Deus era necessária se ele queria obter a vida eterna. E citou vários dos mandamentos que mostram os deveres do homem para com seus semelhantes. A resposta do homem foi positiva. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Cristo contemplou o moço como a ler-lhe a vida e a sondar-lhe o caráter. Amou-o e ansiou dar-lhe aquela paz, graça e alegria que lhe haviam de mudar essencialmente o caráter. Falta-te uma coisa, disse. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro do céu. E vem e segue-me. Cristo foi atraído para esse jovem. Sabia ser ele sincero em sua declaração. Anelou ver-lhe um coração humilde e contrito. Se colocasse sob a direção de Cristo, seria uma força para o bem. Cristo, lendo-lhe o caráter, o amou. Falta-te uma coisa, disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado seu supremo amor do próprio eu. Cristo submeteu esse homem a uma prova. Chamou-o a escolher entre o tesouro celestial e a mundana grandeza. As palavras de Jesus ao príncipe representavam em verdade o convite. Escolhei hoje a quem servais. Se decidisse seguir a Cristo,
deveria em tudo obedecer-lhe as palavras. Deveria dar as costas a seus ambiciosos projetos. O príncipe foi pronto em discernir o que as palavras de Cristo envolviam e ficou triste. Queria o tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais que as riquezas lhe trariam. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. O custo da vida eterna afigurou-se-lhe demasiado grande e retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Sua afirmação de haver observado a lei era um engano. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Renunciar ao tesouro terrestre, que era visível pelo celestial, que não podia ver, era arriscar demasiado. Recusou o oferecimento da vida eterna e foi embora. E haveria o mundo, daí em diante, de receber sempre o seu culto. Milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo, e muitos são que escolhem o mundo. Como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador, dizendo em seu coração: não quero que esse homem seja meu guia. A síndrome do quase. Esta é uma das histórias mais tristes dos evangelhos, porque fala de alguém que tinha tudo para ser uma estrela brilhante nas mãos de Jesus, uma força poderosa na pregação do evangelho, um discípulo ilustre entre os demais na construção do reino de Deus, mas que deixou tudo de lado, perdeu tudo, porque virou as costas para Jesus, escolhendo aquilo que o mundo oferece. Iludido pela grandeza das coisas desta vida, perdeu a vida eterna. Não era uma pessoa qualquer. Era alguém que cresceu dentro da igreja. Conhecia profundamente a palavra do Senhor. Todos os mandamentos de Deus estavam presentes na sua prática diária. Era frequentador da igreja. Aparentemente, um religioso inquestionável. Mas, além daquilo que os olhos humanos podiam contemplar, havia a realidade de uma religião exterior. Uma religião que se baseia apenas em práticas externas, mas isentas de comunhão viva com Deus. O seu coração era vazio. Havia sede na sua alma. E aquilo que lhe faltava, ele enxergou em Jesus e desejou abrigar-se à sombra desse amor também. E por isso disse: Senhor, eu quero a vida eterna. O que eu preciso fazer para encontrar aquilo que eu ainda não tenho? Ele verdadeiramente desejava o que Cristo tinha para oferecer. Jesus contemplou a sinceridade da sua alma, e o texto diz que Jesus o amou. Jesus almejava salvá-lo. Mas para receber a salvação, era preciso que ele abrisse mão de algumas coisas. À pergunta do jovem, Jesus responde: se você quiser entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem sorriu. Tudo isso ele imaginava que fazia desde a sua infância. Ele era fiel na observância externa da lei. Ele estava perto, muito perto do céu. Mas disse Jesus: lhe falta ainda uma coisa, uma única coisa. Mas aquilo que lhe faltava era extremamente importante e insubstituível. E certamente, se deixado de fora, comprometeria tudo o demais. O que lhe faltava era que o coração não estava totalmente consagrado a Deus. Ele era um religioso, era um praticante da letra da lei, mas lhe faltava a comunhão, a presença vital de Deus
na sua alma. Hoje, há muita gente parecida com esse jovem dentro das igrejas. São impecáveis quanto à conduta. No entanto, a despeito de tudo quanto fazem, estão ainda fora do céu, longe da salvação. Porque vivem uma religião de obras de aparência, mas não de comunhão com Jesus. E religião não é fazer, religião é estar ligado a Cristo. O fazer, o obedecer, o guardar os mandamentos deve ser fruto, consequência do relacionamento com Cristo. Se eu faço todas as coisas, mas me falta a comunhão com Jesus, essas coisas não valem absolutamente nada. No caso do jovem, havia obstáculos que lhe impediam de estar totalmente consagrado ao Senhor. Ele queria o céu, mas também queria o mundo. Ele queria Cristo, mas também queria aquilo que os prazeres da vida lhe podiam proporcionar. Ele queria a vida eterna, mas também queria a vida plena aqui neste mundo. Queria ser um discípulo de Cristo, mas não queria abrir mão de ser um príncipe aqui neste mundo. Só uma coisa lhe faltava, mas aquilo que lhe faltava era tudo. Jesus disse: você quer a vida eterna, você quer o céu. Se você quer a vida eterna, você precisa ter coragem de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Muitos se enganam pensando que o céu é de graça. Não, irmãos, o céu não é de graça. A vida eterna foi nos adquirida pelo sangue de Jesus. Nenhuma obra humana pode comprar a salvação. Nesse sentido, a salvação não nos custa nada, porque Jesus pagou de maneira total e absoluta o preço. Mas além daquilo que Cristo pagou, existe um preço que também tem que ser pago por cada pecador que decide seguir a Jesus. Esse preço não é dinheiro, não é fazer coisas, mas é renunciar. Renunciar o próprio eu, os próprios interesses, o amor pelas coisas deste mundo, e renunciar às prioridades desta vida, aquilo que é supérfluo e brilhante que este mundo coloca diante de nós, e priorizar aquilo que realmente importa. É deixar de lado aquilo que é visível para nos apegarmos com todas as nossas energias, aquilo que não podemos ver, que não podemos tocar, que enxergamos apenas pela fé. Estamos nós dispostos a fazer isto? As coisas desta vida são pequenas, passageiras, medíocres, mas às vezes se tornam tão importantes para as pessoas que por estas migalhas as pessoas deixam de lado, renunciam, viram as costas para as coisas que Deus tem para oferecer, para a vida eterna que Deus prepara para os seus filhos. E notem, não é por não amarem a Deus, não é por não serem sinceros, não é por verdadeiramente não desejarem o céu. Aquele jovem tinha tudo isso, mas para ele era alto demais o preço de abrir mão das coisas boas da vida, de escolher, renunciar àquilo que lhe era tão agradável, mas que, se mantido, o separaria de Deus. O problema não estava necessariamente nas riquezas. O problema estava que as riquezas eram mais importantes para ele do que Deus. Para cada um de nós, aquilo que pode separar-nos de Deus pode ser algo bem diferente. Dinheiro, para mim, talvez não seja a tentação com a mesma força que tinha para aquele rapaz. Talvez para mim seja o apego aos prazeres da vida, às modas, aos divertimentos, ao comer e beber. Há tantas coisas que podem ocupar o lugar de Deus. Cada um de nós é diferente, tem tentações diferentes, tem prioridades diferentes. Quando Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me, Cristo estava afirmando: abra mão, meu filho, daquilo que é mais importante para você do que eu. Nada pode ocupar o meu lugar no seu coração. Você precisa ter coragem de romper com aquilo que rouba o meu lugar no teu coração.
Jesus diz a mesma coisa para nós, referindo-se àquilo que, porventura, esteja fazendo sombra na nossa relação com Jesus. Podem ser coisas, podem ser circunstâncias, podem ser pessoas. Nós devemos estar mortos para nós mesmos, crucificados inteiramente com Cristo. Só então Cristo pode viver plenamente em nós. O que te falta? O que é que te impede de estar plenamente em comunhão com Jesus? O que é que faz sombra na sua relação com Cristo? Existem muitas pessoas que deixam que o apego a uma pintura das unhas, a um adorno no corpo, a uma joia pendurada no pescoço, façam sombra na sua relação com Jesus. Essas coisas são mais importantes do que Cristo. Não estão dispostas a abrir mão disso por Jesus. Outros se apegam tanto à sua carreira, à sua profissão, ao seu sucesso, à sua posição. Não podem abrir mão disso por Jesus. Alguns estão tão envolvidos em seus relacionamentos que esses relacionamentos fazem sombra, impedindo que essas pessoas vivam plenamente a vontade de Jesus. Para outros, o dinheiro é o problema, o apetite é o problema, a moda é o problema. O que é que te separa de Jesus? A síndrome do quase. Quase salvo. Não é estar salvo, mas totalmente perdido. Quase santo. Não é estar puro, mas totalmente comprometido com o mal. Quase junto de Deus não significa tê-lo no coração, mas estar completamente separado dele. Muitos que ficarão de fora do céu se perderão nas portas do paraíso. Atravessaram todo o deserto da vida, estão das portas do céu, mas não poderão entrar, porque falta uma única coisa. Estão quase lá, mas totalmente perdidos. O que é que te falta? O que é que te separa de Jesus? O que é que tem feito sombra no teu coração para Cristo? Cabe a cada um de nós avaliar a sua própria vida espiritual, sondar o seu coração. Por favor, em nome de Cristo, não permita que nada faça sombra na tua relação com Jesus Cristo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.